Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Sem Crachá, um programa aqui da Project Gurus. Esse programa tem como objetivo pegar perguntas que você gostaria de fazer para o seu líder direto, seu diretor, seus stakeholders, mas por vários motivos você não consegue, né? Timidez, medo, vergonha, insegurança e, claro, porque você tem boletos para pagar, então você não vai se meter numa arriscada a fazer as perguntas que você gostaria de fazer, né? Dito isso, para que você mande as perguntas, tem um link na descrição com o formulário. E para respondê-las, a gente chamou simplesmente 3 grandes nomes da nossa área: Fábio Duarte, Renata Gagetti e ele, Joaquim Torres, o Joca, estará nesse programa para te responder. Bem, vamos ouvi-los. Vamos lá, mais um Sem Crachá e vamos começar com ele, né? Nosso patrono de produtos aqui no Brasil, que é o Joca. Ô Joca, mandaram a seguinte pergunta aqui, que é assim: como lidar com a inexperiência de planejamento do design em Discovery? Nossa Senhora! Como A que lida? inexperiência do planejamento de design Em Discovery. em Discovery. Jesus! Me parece que a empresa, não sei, não sabe o que é Discovery, não? Tá me dando essa impressão também. Tem um monte de coisa para desconstruir aí, né? Primeiro que, assim, Discovery não é uma coisa para a gente planejar, assim, né? Discovery, quando a gente fala em planejar, assim, a gente está pensando num processo que a gente tem que seguir e tal. E isso é uma coisa que eu estou batendo muito na tecla. Discovery, não é processo, é um conjunto de ferramentas que a gente tem para fazer mitigação de risco, né? Que tipo de risco que a gente está falando? Cara, só tem um tipo de risco no produto, é o risco do produto dar errado, do produto dar pau, né? Então a gente está preocupado em garantir que o produto não dê pau, não dê errado. Então eu gosto muito de dar um exemplo. Uma vez eu estava ajudando uma empresa, era uma empresa de uma fintech de cartão de crédito. Isso era 2020, 2021, e aí estava naquela época de que estava todas as fintechs estavam lançando banco digital, era a moda do momento ali. E aí ela falou, não, vou lançar também banco digital, tenho aqui centenas de milhares de clientes de cartão de crédito, vou dar conta digital para todo mundo. Aí ele foi atrás, né, olhou vários provedores de Banking as a Service, pegou proposta de todos eles, jogou ali na planilha, fez o business plan e percebeu que não, simplesmente não parava de pé. Né? Com todos os provedores ali, não parava. Só pararia de pé se ele tivesse alguns milhões de clientes. Com centenas de milhares de clientes, não parava de pé. Então, a planilha é uma ferramenta de discovery. É uma ferramenta que serviu para ele para evitar que ele entrasse no buraco de desenvolver um banking as a service, porque era o que estava acontecendo naquele momento, né, no mercado de forma geral. Então, Discovery é isso. Discovery é uma ferramenta que você utiliza. Existem várias, a gente tem que ser criativo, né, para usar a ferramenta que mais faça sentido no momento, para a gente mitigar os riscos de construir um produto que vai dar pau, que vai falhar, que vai flopar. Né? Pode ser uma planilha, pode ser um protótipo, pode ser uma landing page que a gente chama tráfego com AdWords. Então, eu fiquei meio confuso quando você fez essa pergunta ali, porque eu acho que tem uma série de equívocos, ou enfim, mal entendimentos do que é um discovery por trás dessa pergunta aí, nesse ambiente onde essa pessoa está. Posso adicionar um ponto? Existem algumas também, eu concordo 1000%, 1000%. Discovery é sobre você pensar no seu produto, quais são os riscos, e você começar a usar de todos os artifícios. Não precisa ser uma matriz, uma árvore de oportunidade, uma matriz, não precisa nada, você não precisa. Você precisa olhar para o seu produto e pensar quais são os riscos e como eu valido se eles são grandes ou pequenos e tal.
E isso, obviamente, numa troca dos agentes e os líderes da squad. Mas o que eu acredito que possa estar acontecendo, suposição, existem também algumas áreas de design dentro da empresa que elas são mais fazedor UX do que PDs ou researchers ou coisa assim. Então fica uma cultura muito do PM pedir e a pessoa executar. E aí pode chegar outra liderança ou outro cenário e falar, não, mas agora design tem que trabalhar junto no discovery. E aí um olha pro outro e faz assim, não sei fazer. Não sei fazer porque eu sempre fiz tela. Ou também acontece muito, design levanta a mão e fala assim, quero participar da estratégia. Produto levanta a mão e fala assim, a gente chama, mas eles não vêm. E aí, quando eles põem juntos, ficam batendo cabeça. Tipo aqueles cachorrinhos do meme que faz... E aí, quando abre o portão, eles... então, a gente tem que ver como trabalhar junto. Enfim, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque isso acontece também. Eu acho que o design na função da squad não é na estrutura da squad, não é uma atividade consolidada. Tipo, o que ele tem que fazer, como ele tem que ajudar, qual que é a troca com o PM. Eu trabalhei em várias empresas, assim, e em cada uma delas tem uma variação. Parece que não está consolidado exatamente qual que é o papel do PD e do researcher dentro da squad. Então, eu acho que vale também entender qual que é a maturidade dessa relação, e eu confesso que sem ouvindo, me coçou, que às vezes também não é o design certo, que tá na função disso, porque você tem um designer também que trabalha numa squad que, teoricamente, né, pelo que tá dito, tem inexperiência no processo de discovery, eu nem vou te dizer no planejamento do discovery, que eu concordo com o Joca, mas no processo de discovery, talvez ele possa ser um UX, ele possa estar em outra função, mas se ele precisa ser um PD lá, o parzinho, a tríade, né, com o PM, ele precisa trazer ferramentas para que vocês façam um bom discovery, sim. Atenção para a frase de ouro. Teste de usabilidade não é a mesma coisa que discovery, tá, gente? Só para lembrar isso, porque são duas coisas diferentes. Gente, pergunta aqui rápida. Olhar um dashboard e ver bons dados sobre uma feature, vocês consideram que pode ser discovery também? Sobre uma feature, sim, dado sempre, né? Dado sempre. Mas eu acredito que o discovery antecede. Tipo, olhar bons dados, vendo o comportamento do seu usuário dentro do movimento, né? Do ambiente que você precisa aprimorar. E se a feature já existir, sei lá. Sim, porque você precisa aprimorá-la. Mas eu acho que é mais rotina do que discovery, na verdade. Você precisa olhar, né? Boa. É o teu papel. Se você não tá olhando seus números, o que você tá fazendo, entendeu? Mas quer ver um outro equívoco bem... E aqui estou fazendo meio que um spoiler do que eu vou apresentar ali no festival de produtos, né? Mas... Opa, exclusivo. Exclusivo. Outro equívoco muito maluco que existe do Discovery, né? As pessoas falam muito de Discovery, Delivery, né? E Discovery fica ali produto e design, o produto e o X, e o Delivery fica ali com a engenharia, né? E o Discovery sempre muito focado nessa coisa de, não, a gente precisa entender o problema da cliente, o problema da usuária e tal. E aí o que acontece? As pessoas acham que Discovery é essa coisa do entender o problema, só que essa, assim, dando a real, é a parte fácil do Discovery. Muitas vezes o problema ele vem dado, né? A gente precisa aumentar em 20% a quantidade de clientes, ou a gente precisa diminuir ou aumentar o engajamento em Y%. O problema, muitas vezes, ele já vem dado, né? Um lado do Discovery que ele é meio que esquecido, ele é meio deixado de lado, é o que eu costumo chamar de Discovery de solução. O que é o Discovery de solução? Dado um problema, quais são as hipóteses de solução que a gente tem para resolver esse problema? O que acontece? A maioria dos produtos que falham, eles falham porque a pessoa vai do discovery do problema direto para o delivery. Ele descobriu um problema e falou, tá bom, então a gente vai resolver isso aqui com X. Vamos. E aí vai direto para o delivery e sai implementando a primeira solução que vem na cabeça, né? E não faz o teste de outras hipóteses de solução. Eu costumo brincar que a mágica da inovação ela não acontece nem no discovery do problema, nem no delivery. A gente só consegue inovar, a gente só consegue criar coisas realmente inovadoras nesse discovery de solução. E esse discovery de solução, ele tem que ter pessoas de produto, pessoas de design
e pessoas de engenharia. Tem que ter os três trabalhando juntos. Essa coisa de discovery é mais produto e design, e delivery é mais engenharia, foi uma coisa que alguém inventou para separar os dois, para dar, né? Olha, isso aqui fica mais com você, isso aqui fica mais... Não, mas isso é uma tríade que tem que trabalhar junto. E a mágica dessa tríade acontece quando essa tríade trabalha fazendo discovery de solução, falando, olha, temos esse problema, como é que a gente resolve? Ah, a gente pode fazer X, mas a gente também pode fazer Y, pode fazer Z, vamos testar, vamos ver qual que é melhor, qual que a gente consegue fazer mais rápido, qual que a gente consegue entregar mais valor, para aí sim definir qual que eles vão fazer o delivery. Então esse é um outro equívoco de discovery, né, do conceito de discovery, que acabou se perdendo, né, ao longo da jornada aí de produto, né, da disciplina de produto. Vamos fazer discovery, aí é aquela coisa de entrevistar o usuário, falar com o usuário e tal. E não, gente, o discovery que realmente gera valor é o discovery de solução. Dado um problema, vamos sentar com o time ali, vamos pensar em soluções inovadoras para aquele problema. Pensar, testar, né, experimentar, e aí escolher uma, e aí sim fazer o delivery. A chance de ter um produto que realmente vai ter sucesso fazendo isso é muito maior, muito maior. Uma aula de Joca aqui, hein, sobre Discovery. Essa parte do episódio você tem que cortar, mandar pro amiguinho, joga no Slack sem querer, onde tá o diretor, fala assim, olha, escorregou aqui sem querer, foi mal. Manda lá, junto com o link do Joca. Porque o Joca vai na sua empresa falar com mais detalhes. Você vai ouvir isso, assistiu ele no festival, e você pode ter o Joca na sua empresa para que ele possa detalhar e encaixar isso no seu contexto. Certo? O link está na descrição aqui. Olha só, belo merchan pro Joca. Hein, Joca, né? Ô Fábio, aí eu quero a sua resposta para essa pergunta porque eu preciso dela. Não fui eu que fiz, mas é uma ótima pergunta, que é como agradar e ser parceiro de um diretor? Para mim, são pessoas imprevisíveis. Tudo doido. Agradar e ser parceiro, né? Podem ter várias interpretações. Cara, assim, ser imprevisível não é bom, né? Para nenhum profissional, tô falando. Então, tem duas maneiras de interpretar essa pergunta. Tá sendo imprevisível para você ou a pessoa é imprevisível com todo mundo? Se for imprevisível com todo mundo, relaxa, porque esse cara não vai se dar bem. Assim, acho que é simples assim. O diretor tem que dar direção, né? Tá no nome do cargo. Então não faz parte de um diretor ser imprevisível, tá? Mas aí às vezes ele está sendo só com você, digamos. Eu acho que aí a questão é sentar com essa pessoa e tentar estabelecer metas claras para o seu trabalho. E perguntas, exemplo, cara, o que eu preciso fazer para te ajudar? Sabe, quais são as suas metas aí como diretor? O que você precisa ver acontecer nesse departamento? E qual é meu papel nisso? Deixa eu entender aqui contigo, tá? Às vezes, essa pessoa imprevisível, ela precisa de alguém que estruture o pensamento dela, porque às vezes a pessoa, como a Renata falou, tem gente meio desestruturada e meio que não consegue passar adiante aquilo que ela realmente quer, tá? Então, assim, indo para esse caso, que é só a pessoa não conseguiu se comunicar bem, mas no fundo ela tem propósitos, ela entende para onde a área dela deveria ir, eu acho que é justo você fazer esse tipo de pergunta, né, de uma maneira delicada, mas sim falar, poxa, vamos sentar junto aqui, deixa eu tentar entender só, porque eu quero te ajudar, né, eu estou aqui para ajudar e queria que ficasse mais claro, assim, porque, né, às vezes parece que a gente vai para um lado, depois vai para o outro, e eu fico com medo de eu não ter acompanhado direito o raciocínio, sabe, alguma coisa desse tipo, tá? Sem saber contexto, cara, é o mais fundo que eu consigo ir nisso. Renata não vai falar, não, mas tem esse outro lado, aqui você é mestre nisso, Renata, dessa né? parte política. Não, concordo, mas mais ou menos, não. É porque eu me considero um péssimo político, Renata, ajuda aí. Uma coisa que eu gosto de adicionar nessa visão, e eu falo isso dando um exemplo, em algumas situações a gente tem que usar de um pouquinho de empatia também, com esse nosso líder, com essa nossa líder, né? O caso que eu cito ali, quando eu estava ali no Gympass e aconteceu
a pandemia, imagina, academias fechando, funcionários indo para casa, entrando em lockdown, consequentemente os RHs ligando e falando, Gympass, não faz mais sentido, né? Vamos cancelar ou suspender o contrato. Imagina, né? O C-Level, o founder, né? Os founders que passaram ali 7, 8 anos construindo aquele negócio, de uma hora para outra vendo o negócio sendo desmontado ali. Imagina o desespero dessas pessoas, imagina o tanto de top-down. Agora, você acha que o top-down que essas pessoas estão dando é por maldade, porque eles querem? Não, é porque eles estão desesperados. Dizem, o negócio que eles passaram 7, 8 anos construindo, de uma hora para outra vai deixar de existir. Então a gente tem que usar um pouco de empatia também para entender, né, o tipo de pressão que essas pessoas estão passando por, né? Então acho que esse é um ponto também relevante para a gente entender. A gente sofre pressão, né, mas os nossos líderes também sofrem as suas pressões. Às vezes eles estão tomando algumas atitudes, eventualmente, porque eles também estão sofrendo as pressões do lado deles também, né? Tem o conselho no cangote deles, tem os investidores no cangote deles ali. Todo Enfim, mundo tem um chefe no fim do dia, né? isso aí. Ô, Renata, já que agora a gente sabe como agradar e ser parceiro do diretor, mandaram uma pergunta aqui e você vai saber responder. Não sei se você vai saber responder, né? Sim, cada um te porque por que diretores em geral são pessoas escrotas? Maravilhoso. Maravilhosa essa pergunta. Entrou de voadora. Ai, pobrezitos da gente. Vamos lá, tem camadas essa resposta, né? Tem que lidar com a minha psicóloga pra gente conversar aqui. Tentarei ser sucinta. Não são, no geral, pessoas escrotas. Existem pessoas escrotas em todos os lugares, em todos os níveis hierárquicos, real. Mas somos pessoas. Ponto. E, assim, acho que tem bastante link com o que o Joca trouxe, porque eu acho muito também egóico da nossa parte, não importa em qual posição que a gente tá, desde analista até CPO, CEO, whatever. A gente achar que a gente tem a visão do todo. A gente não tem a visão do todo. Não tem a visão do todo da nossa empresa e não tem a visão do todo da vidinha daquele ser humano que tá ali, que é um ser humano. Então, assim, você tem problema com o seu cachorro, o cano estourou, a casa, né, o aluguel venceu, sei lá, brigou com um namorado, com namorada e tal. A pessoa que tá numa posição de liderança também. O que é esperado dela, obviamente, é que tenha mais discernimento em separar as coisas. Terapeutas, por favor, ajudem-nos a conseguir fazer isso, ponto. Mas todo mundo tem uma vida. Então, assim, por que eu tô trazendo isso? Não são, no geral, pessoas escrotas. São pessoas, ponto. Assim como você tem seus pares, tem pessoas escrotas em todos os níveis. Só que pensa numa pessoa que tem uma carga de responsabilidade gigantesca. Porque quanto maior o seu nível, maior a sua responsabilidade até sobre vidas de outras pessoas, carreiras de outras pessoas. Não é simples, não é a coisa mais leve do mundo. Se eu falar pra vocês que eu acordo de manhã e tá leve o meu dia, eu vou estar mentindo. Mentindo, assim, grosseiramente. Não tá leve meu dia. Eu tenho board, eu tenho fundador com as 20 milhões de vontades dele, eu tenho meus pares, eu tenho engenharia que tem... Você acha que você tem problemas com o seu EM, né, com o seu tech lead? Eu também tenho com o VP de engenharia, com o CTO, e as brigas também acontecem. Então, assim, a gente tem um contexto muito complexo, que eu acho que o Joca falou a palavra empatia e eu concordo muito. Não estou passando pano. Grosseria é outra coisa, falta de respeito é outro lugar. Mas assim, você não tem a visão do todo do que está acontecendo com essa pessoa. Ponto. Posterior a isso, é obrigação do diretor, do CPO, não sei o quê, saber separar as coisas e saber lidar com pessoas. Não é você. Isso o Fábio também trouxe em algum momento, em alguns dos nossos episódios. A gente não tem que ensinar os nossos diretores a dirigir. Eles deveriam estar preocupados com isso e correndo atrás. Então, esse é um ponto. Eu, na minha vida, terapia, coaching, yoga, tudo. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa melhor no trabalho, porque eu tenho uma responsabilidade maior. Então, é esperado que pessoas nesse papel estejam fazendo o dever de casa também. Se a pessoa não está fazendo o dever de casa,
entende se faz sentido para você, se não faz, e aí é uma decisão muito particular. Mas o que eu sinto, num geral, e desculpa me estender, mas eu acho importante, é que a gente, no nosso lugarzinho, na nossa cadeira de PM, por exemplo, a gente acha que a gente está vendo tudo, e que a gente tem toda a visão estratégica da empresa, e que as pessoas são doidas em tomar determinadas decisões. Não, gente, ninguém é doido. Estão tendo conversas interessantes ou não, mas muitas conversas para a gente chegar na decisão que está sendo tomada dos próximos 5 anos da organização. Não é, eu garanto. Trabalhei em um monte de empresa diferente. Não é no freestyle. Pode ser a decisão errada? Pode, mas ela está sendo discutida muito. Então, entenda que o contexto da pessoa também é complexo e não coloque ela na caixinha do escroto, porque ninguém é só escroto, entendeu? A gente é cebolas, assim, universos acontecendo, então ninguém é só escroto. Respondi? Difícil essa, hein? Essa foi difícil. Mas eu gostei da Não, resposta. se tem pergunta, tem história, né? Mas, cara, ó, eu concordo com tudo que a Renata falou e, assim, mas posso confessar que eu já sofri assédio moral de diretor, né? Foi pesadíssimo na minha vida. Então, assim, e é o que a Renata falou que eu só queria sublinhar. Beleza, empatia, beleza, esse diretor tem um papel dele. Se cruzar certas fronteiras, você tem que delinear isso para a tua vida pessoal. E isso é importante para você, tá falando. Você não vai consertar, de repente, uma pessoa horrível que chegou num cargo alto o suficiente para ela ter uma sensação de impunidade. É difícil você fazer alguma coisa, tá? Ou o RH tá olhando para isso, às vezes tá, gente? É muito difícil um cara ser escroto e ninguém saber, tá? Isso você pode confiar também. Já pisou no pé de outras pessoas, alguma coisa está acontecendo, agora tem empresas que escolhem não atuar, tá? O que eu nunca vi foi a empresa ser totalmente ignorante, isso é difícil. O cara, se é com você, está sendo com outros. Então, assim, se você achar que está num lugar onde a pessoa cruzou o teu limite pessoal, cara, currículo atualizado e vambora, sabe? Também não fica tentando achar uma fórmula mágica, porque às vezes a gente dá azar, gente. Às vezes a gente cai com uma pessoa que não vai com a nossa cara, ou que não sabe lidar muito bem com subordinados e por aí vai, tá? E, né, falei no primeiro episódio que a gente volta e meia ia responder algumas coisas com atualiza o teu currículo. Essa acho que é... A gente tá cumprindo o que a gente prometeu, fato. Né? E concordo, gente, assim, 1000%. Assédio, desrespeito, aí não tem conversa. É que a frase todo diretor é escroto generaliza e não somos, cara. A gente não é. Confia na gente, a gente não é. Mas tem cases. Só para dar um caso real, eu tive uma vez uma pessoa que estava liderando engenharia, não estava comigo, estava numa outra área, mas que ele chegou ao seguinte extremo para falar para as pessoas PMs do meu time, falou o seguinte: olha, se você falar com algum dos meus engenheiros, eu vou demitir o engenheiro. Ele não queria que interrompesse o trabalho. E é. Ok. Para você ter ideia. E isso é escroto. Isso é uma pessoa escrota. Esse tipo assalto a banco com refém, né? Tipo, o cara isso é um problema moral mesmo, que Nossa. Minha recomendação é leva para o RH, se o RH não tomar nenhum tipo de atitude, prepara o seu currículo, é isso aí. Bota post no LinkedIn. Ô, Joca, vamos criar aqui, tá o banco de currículos do Sem Crachá, tá? Aguardem. Ô, Joca, essa pessoa ainda tá nativa? Tá. Então, Tá por aí. Tá por aí. Tá por aí. Ok. Watch out. Joca, já que você fez um exposed aí, enfim, depois eu vou saber quem é. Eu vou fazer post no LinkedIn. Enfim. O que é, na prática, a declaração de gerar valor, entregar valor, proposta de valor tão falada em produto? Como devemos transmitir essa mensagem? Entregar valor, assim, eu tenho preferido trocar essa palavra entregar valor por entregar resultado, né? Eu já falei antes e repito de novo, a gente tem que entregar resultado. Qual é o resultado que a empresa espera do produto? É mais usuário, é mais receita, é engajamento dos usuários, enfim, whatever. Qual for a métrica ali, é esse resultado que a gente tem que entregar. Não é valor, é resultado, né? É resultado do lado da empresa, que é dona do produto, e resultado para o usuário. O que o usuário espera do produto? Qual o problema que ele
contratou o produto para resolver, né? Qual a necessidade que ele contratou o produto para atender, né? O pessoal contrata streaming para atender aquela necessidade de ser entretido, né? Contrata, enfim, algum software de organização pessoal ali, de trabalho pessoal, de produtividade pessoal, para conseguir ter mais produtividade. Tem que entregar isso, né? Tem que, de alguma forma, entregar isso para a tua usuária, né? Entregar valor é entregar resultado, no final das contas é isso. Só ia lembrar que a definição de produto que eu sempre uso é resolver um problema com lucro. Pronto, estão os dois valores aí. Você resolve o problema, tá dando lucro. Ô Fábio, já que você mencionou isso, por que ter métricas de problema e métricas de acompanhamento é tão difícil no início da implementação de cultura de produto para auxiliar a tomada de decisão? Dicas de como seguir esse caminho e ter as métricas bem que sejam mínimas, principalmente para ajudar a drivar o discovery. Ô Joca, a gente precisa imediatamente fazer um streaming discovery. Nossa, a gente precisa fazer uma imersão na praia de Copacabana, show da Madonna, assim. Show da Madonna e aula de discovery. Aula de discovery. E priorização de problemas e oportunidades das demandas que chegam. Bom, vou ter que fazer um jabá, né, gente? Isso daí é o livro que eu estou escrevendo, já começa daí. É exatamente sobre isso. Não sei se é difícil necessariamente, tá? Talvez o que eu vou dar spoiler do livro, já que o Joca deu spoiler da palestra dele, mas e esse livro ele também é uma aula que eu de vez em quando eu dou, e quando eu tenho oportunidade, que eu estou chamando de Product Data Fits, tá? Marca registrada, mas é isso aí. É como o processo de produto, na minha cabeça, ele tem que começar pelo dado e não terminar, tá? Que a gente olha o ciclo ágil e aí medir, e depois que a gente entregou, a gente começa a medir, né? Mas é um ciclo, né, gente? Aquilo ali tinha que ficar rodando sem parar. Então, medir pode ser o início também de alguma coisa. Aí eu posso falar, pessoalmente, eu prefiro, primeira coisa, quando eu vou me mexer, e aí a pessoa comentou sobre implementar um mindset de produto. É um momento ótimo para a gente fazer primeiro implementa métrica. A primeira coisa, não é falar de backlog, roadmap e visão, tipo, cara, primeira coisa que produto tem que fazer é ter dados e fatos na mesa para tomar boas decisões. Sem isso, o resto é perfumaria. Então, bora. Vamos lá, vamos medir tudo, tá? E na minha cabeça é o primeiro passo. Porque aí você vai encontrar os buracos, onde tem dinheiro, né, escorrendo no chão e tal. Então, a primeira coisa para mim é a conversa mais importante, é a da métrica, tá? E eu tô sublinhando isso, não querendo repetir o que está na pergunta, mas é que eu estou imaginando que a pessoa que perguntou está vendo métrica como uma etapa do processo, entre várias outras coisas que deveriam ser feitas. Eu colocaria, se fosse você, 100% da minha energia para falar assim, tá, eu não quero me mexer até medir, sabe? Não adianta, a gente entra no problema da Alice, né? Né, que caminho eu pego? Aí o gato falou, bom, depende para onde você quer ir, a qualquer lugar serve, então pega qualquer caminho, dá na mesma. Você tem que saber onde você quer ir, né, para você saber se você está perto ou está longe de onde você deveria estar indo, tá? Então, assim, primeira coisa tá bom, o que falta para medir? Por que é tão difícil? Porque não tem analíticos, tá? Instala, sabe? Resolve o problema operacional da métrica, acho que é a primeira coisa, assim. Né? Vê lá um Tableau, Mixpanel, Amplitude, seja lá o que for, cara, vê um pacote aí de alguma coisa de métrica, e eu tô falando como PM, várias vezes eu fui a pessoa a instalar o bagulho e eu saí criando dashboard para mim mesmo, assim. Não fiquei muito também evangelizando, engenharia, para ver, cara, deixa comigo, eu instalo esse troço, tá? É fácil de instalar se você tiver lá um GTM ou se, né, precisa de um front-end teu parceiro ali para botar para você para funcionar. Então, assim, primeira coisa deveria ser isso. E aí, se o pessoal tiver cobrando outras decisões de você sempre pode falar, pô, cara, eu quero passar um momento aqui medindo para a gente poder trazer mais fatos para a mesa. Eu nunca vi alguém discutir contra isso, tá, gente? Assim, quando eu já falei de diferença entre backlog e roadmap, ou falei que roadmap não deveria ter data, ou sei lá, ou que eu não vou priorizar usando ICE, todo mundo discute. Agora, quando eu falo eu vou trazer dados, cara, todo mundo fala, opa, legal. Tá? É muito raro isso ser polêmico, tá? Mesmo que a pessoa não entenda muito bem, que depois quando você levar o dado, não é o dado que ela queria ver, aí começa a polêmica, mas aí é difícil discutir com o número, cara. Então, assim, eu sempre chego evangelizando um pouco, não em termos de mentalidade de produto, mas assim, vamos começar medindo o que a gente está fazendo? O produto já está no ar ou não está? Já está no ar, beleza, deixa eu medir o que o usuário está fazendo.
E aí, cara, bota 100% da energia em discutir apenas isso, não discute nenhuma outra coisa, tá? É o conselho que eu te daria. Uma vez com métricas sendo acessadas e você souber de coisas que estão acontecendo, a segunda etapa é você virar o maluco do número, assim, o chato, que em qualquer reunião tá todo mundo dando opinião e você assim, não, gente, mas 60% do tráfego é Android, mas apenas 30% das nossas conversões são via Android desse 60% do tráfego. Então a taxa de conversão relativa do iOS é mais alta, por causa do... E você não precisa dar uma interpretação, traga o fato, traga o dado que você mediu, tá? Aos poucos as pessoas vão se acostumar que, pô, ainda bem que ele estava na reunião, nossa, que bom que ele veio e trouxe isso daqui. E eu tô falando até de uma historinha que acabou que eu já fiz isso, o pessoal estava tentando priorizar entre Android e iOS, qual dos dois ia fazer, não dava para fazer os dois, eles não queriam usar um view da vida, e aí a engenharia falou, pô, escolhe o primeiro. E aí o pessoal estava falando, o tráfego é maior, então a taxa de conversão é muito maior no iOS, por motivos X ou Y aqui. Eu tenho algumas hipóteses, eu faria primeiro então no iOS e tal. Tô falando de o tráfego de web, né, que convertia mais. E, cara, você tem que ser esse cara, tá? Mas não traga mais opinião, vai. Acho que, em outras palavras, é isso. Vai estar escrito em algum lugar lá do livro enorme, assim, não... Gerente de produto não é para ser uma opinião a mais. Já tem opinião pra cacete e várias dessas pessoas que deram opinião, elas ganham mais que você. Então, assim, não adianta você ser mais uma opinião. Agora, trazer métrica, de repente ninguém está trazendo, tá? Eu estou falando muitos ambientes onde eu acabei entrando e fazendo esse trabalho, eu acabava que era o único mesmo que estava fazendo, o resto inteiro estava discutindo baseado em opinião, tá? Então, assim, desculpa me alongar, mas eu acho que bote toda a tua energia somente em resolver isso, tá? Então não te respondi por que é tão difícil. Mas eu acho que eu não vejo isso como tão difícil assim, tá? No fundo, a mensagem que eu queria te dar de esperança é quando as pessoas veem dados funcionando nas tomadas de decisão, é difícil elas voltarem atrás e não quererem mais a tua contribuição, tá? Então, tipicamente, boas métricas e trazer os dados para a mesa é a maneira como você vai abrir a porta para poder instaurar uma mentalidade saudável de produto. É uma aula, não? Deu, mas eu vou fazer o meu padrão, que é o meu padrão, e falar sim, but, yes, but. Gente, a realidade, às vezes, você tem que paralelizar coisas, tá? Então, você tá olhando métrica, você precisa medir, mas você tem que responder por algumas coisas. E, às vezes, existem algumas alternativas. Faz um qualitativo, conversa com pessoas, entende qual que é o norte do teu líder, por que ele tá querendo essa feature, por que ela nasceu. Porque eu concordo, se você me perguntar na origem do meu âmago, eu concordo 1000% com o Fábio. Eu adoro conversar com PMs que tem número para tudo. Mas a realidade não é assim, a gente precisa tomar decisão rápido. E às vezes a decisão rápida, ela vem do intuitivo, ela vem do... Conversei com meia dúzia de pessoas, ela vem com entendi o propósito do porquê esse pedido foi lançado. Às vezes é o founder que pediu esse produto antes de você chegar e você precisa entender qual que é a razão intrínseca de ele ter pedido. O meu, não vou me alongar aqui, mas o meu discurso não vai para uma via só, porque é muitas coisas acontecendo e elas acontecem simultaneamente. Se você fecha uma portinha e olha para um lugar só, pode dar muito certo. Você pode achar aquele número que vai ser o grande gol da empresa. Ou você pode ser taxado de chato e reativo, porque tudo você está falando que precisa pensar. E aí as pessoas querem tomar decisão, aí vai o PM do teu lado e toma a decisão. E às vezes ele acerta, porque o qualitativo também dá para tomar uma decisão. Não é a mais assertiva. E eu falo, no meu âmago, eu queria falar outra coisa. Mas na realidade, eu já vi acontecer dos dois jeitos. E eu e o Fábio, a gente sempre discutindo e tá tudo bem, né, Fá? É por isso que a gente faz o programa junto. Essa é pra e o Joca só julgando. Ele só fica Joca ali. Assim, ó, de braço cruzado. Esses dois. Deixa eu ver se eu consigo adicionar alguma coisa. Na verdade, não é adicionar, porque vocês já falaram basicamente tudo. O que eu queria ver era se eu conseguia sumarizar, porque é algo que eu costumo falar nos meus treinamentos, assim, dado é fundamental, assim, não dá para você tocar um produto sem dado, assim, você está cego sem dados, mas eu já vi algumas pessoas e empresas indo numa cultura de data-driven, só faço com dado, e isso dá caca, né, que é um pouco da linha da que a Renata falou. Eu tenho falado muito, olha, em vez de ser data-driven, você tem que ser data-informed. Dado é muito importante,
Mas tem outras coisas que você tem que levar em consideração também. Até porque, por exemplo, quando eu cheguei no Local Web, eu cheguei lá em 2005 e os fundadores já estavam lá naquela empresa há 7, 8 anos. É óbvio que eles tinham alguma intuição daquilo, de como rodava, que eu tinha que ouvir, né? Outra coisa, tem coisa que a gente pega aqui na conversa que não vai aparecer em dado nenhum, não tem inteligência artificial nenhuma que vai ver esse vídeo, virar de ponta cabeça e vai cuspir isso em dados. São coisas que só a gente, como humano, assistindo o vídeo, assistindo a conversa, vai conseguir anotar. São percepções e são pontos relevantes para a tomada de decisão, que não estão nos dados, né? Então, por isso que eu falo que o data informed é importante. Os dados são importantíssimos, mas como a Renata falou, tem outras coisas que também, né? Porque se a gente ficar só no data-driven, as nossas pessoas de produto não vão na rua e não vão conversar com o usuário, não vão conversar com o cliente. E tem sim que conversar com o cliente, não tem jeito, né? Então, é data informed. Dado é importante, mas o qualitativo é importante. Ouvir a founder é importante, porque a founder está trabalhando nisso desde que o negócio foi criado, né? Enfim, é isso. Ó, estará no meu livro, tá? Qualitativo também é dado. Aí... Boa. Olha, eu senti que ele arrumou o livro ao vivo aqui, hein? Não, eu falo isso nas palestras. Quem assistiu sabe, tá? Qualitativo é dado, eu sempre falo isso. Aparentemente, ele criou um capítulo novo agora, hein? Cobrar royalty, hein? Vou cobrar royalty. O livro não vende muito, né? Mas tudo bem. Boto vocês de sócio, não tem problema. Ô, Renata, pra gente terminar esse episódio do Sem Crachá aqui, a pessoa perguntou algo que vai gerar uma puta discussão, que é, o Rê, bom, vamos pensar o que o PM não deve fazer, o que atrapalha o PM e tira ele do foco e da sua missão como papel. Nossa, deixar isso pra última com a tua filha com sono foi sacanagem. Tentarei pensar no bizarramente o que o PM não pode fazer. Aí tem tanta coisa que o PM não pode fazer, mas acho que o PM, pensando na minha realidade, né, pensando no que hoje eu vejo como um ponto muito de desenvolvimento, o PM não pode se acostumar com um trabalho medíocre ou com só gestão de projeto. Tá? Eu acho que é isso. Eu acho que parte da... É porque eu não vou me alongar, porque eu poderia ficar 40 minutos falando só disso, mas parte da gestão de produto é gestão de projeto, mas não é toda. E eu vejo que muitos PMs se colocam nessa situação de gestor de portfólio e não traz ideia nova, não conversa, não questiona, e o trabalho de criar o produto fica com a gente. Eu nem consigo mais criar produtos da maneira que eu gostaria, porque eu amo criar produtos, mas eu já não tenho mais essa função. Então, eu espero deles fazerem isso. Então, eu acho que tem muitas outras coisas, porque ficou ampla, mas eu te falaria que é isso, assim, não aceitem uma parte medíocre do trabalho de vocês como o teu job description. Não é. CPM é muito legal e tem muita coisa que é esperada de vocês. Vou adicionar duas aqui, só porque é a última. Um PM não deveria nunca ser necessário em todas as dailies. Se você está sendo necessário em toda daily, você está fazendo tudo errado. Isso não vou explicar. É isso. E a outra coisa, levemente relacionada com isso, um PM não deveria ficar discutindo solução técnica, gente. Vamos parar com esse negócio? Porque eu estou vendo um monte de curso. É melhor saber tecnologia. Galera, pelo amor de Deus, cara. Tem gente muito melhor que você lá para fazer essas discussões, né? Tem gente que ganha só para tomar as decisões técnicas. A gente não tá lá para isso. Tá curioso, quer saber mais? Pô, vai, tudo bem, né? Abre tua cabeça, bacana, né? Quer saber um pouquinho de front? Faz lá uma coisinha legal. Mas, cara, não é isso que vai fazer você brilhar e talvez você esteja perdendo teu tempo com isso, tá? A gente precisa tomar cuidado, né, como PM, para não ir atrás dos shiny little things, né? Tem umas coisas que são brilhantes ali que chamam a nossa atenção, que é isso que vocês falaram mesmo, né? Que é o que é fácil, é mensurável, né? Ir em todas as dailies, entender mais de código, dar pitaco no código, fazer gestão de projeto, que é tudo que é mais é mais controlável, né? Aparece mais, né, Joca? É mais visível, assim. Eu não sei se aparece, mas está mais dentro da nossa área de conforto e de controle.
né? Eu acho que essa é a perspectiva. E, na verdade, gestão de produtos é mais difícil que isso. Gestão de produtos verdadeira é olhar para fora, é olhar para o negócio, é entender do negócio, entender da cliente. E isso é difícil, isso não é fácil. É olhar para fora, entender do negócio, entender da cliente e trazer isso para o time. Esse é o nosso papel como gestor de produtos. A gente não pode se prender na zona de conforto como gestora de produto, né? A gente, quando vai para a gestão de projeto, quando vai para participar de daily todo dia, quando a gente se prende ao processo de desenvolvimento de produto, a gente está se prendendo a uma zona de conforto, naquilo que está dentro do nosso controle, quando, na verdade, a gente tem que sair dessa zona de conforto para, de fato, fazer o nosso papel como gestor de produto, que é entender bastante do negócio, dos objetivos do negócio, de como o nosso produto impacta o negócio e da nossa cliente, dos problemas dela e das necessidades dela e como que o nosso produto pode resolver. E trazer isso tudo como contexto para o nosso time, para a gente ir lá fazer aquele discovery de solução lindo e gerar inovação. E é isso. Para de querer aprender código e vai aprender a conectar a bagaça da iniciativa à métrica de negócio, o cacete. OKR, gente, OKR e QR, vamos lá, vamos botar energia nisso. Gente, a gente vai perder o patrocínio de todas as escolas de produto, assim. Meu Deus do céu. A pessoa quer fazer o curso de como codar, mas fala que monitoramento não gera impacto. Aí você fala, Senhor Jesus amado. Meu Deus. Enfim. O básico, né? Pensar. Só pensar. Pensa. Uma coisa conecta com a outra, conecta com a outra. Brinca, é divertido. Trabalhar em produto é divertido porque você conecta as coisas. Você pega ali, aí você pega uma linha vermelha e conecta num ponto e vai no outro, conecta, aí conecta no outro, aí não conecta no outro. Aí você fala, puta, fiz merda. Fudeu. Aí espera, dá 15 dias. No 16º dia, o ponteiro mexe. Aí você fala, aí caralho, vamos, porra. É isso. Isso. Essa é a adrenalina de fazer produto. Dito isto, muito obrigado por mais um episódio do Sem Crachá. Você que deu play e ouviu até aqui, siga Fábio, Joca e Renata no LinkedIn, o link tá na descrição. Enfim, assim a gente termina o Sem Crachá. A gente volta com mais episódios, com mais perguntas. Tem mais perguntas e mais perguntas polêmicas e mais duras. Então, você que deu play no Spotify e Apple Podcast, não esqueça de clicar no botão seguir e deixar suas 5 estrelas. Você que está ouvindo a gente pelo YouTube, assistindo a gente pelo YouTube, clique em inscrever, ativar o sininho e deixar o seu gostei, tá bom? E é isso. Beijos, tchau, fui.